Então, boa noite a todos, né? Agradecemos primeiramente ao Lanes, aí, representando a AMEN, né? Pela oportunidade que sempre tem oferecido, né? Para que a gente possa estar contribuindo da mesma forma que os amigos de Maringá contribuem na nossa regional, na 8ª URI, da 7ª URI, né? Contribuem da 7ª na 8ª, da 8ª contribuem na 7ª também, né? E isso é muito saudável para que a gente possa se confraternizar, né? Nós passamos o tema aí para a coordenação da atividade. Nós escolhemos um tema que se intitula Quando a Vida nos Obriga a Pensar. Então, nessa noite, nós vamos reflexionar a respeito e tentar refletir quando é que a vida nos obriga a pensar. Sempre a vida, a lei divina, Deus, o nome que nós queiramos dar, está nos chamando a atenção a respeito de como nós devemos encarar as escolhas que são necessárias que nós façamos a todo instante. E nós gostaríamos de iniciar aqui com um fato, uma história real, né? Uma pequena história para mostrar que, quando a vida nos obriga a pensar, nós sempre vamos ter dois caminhos, duas escolhas. A escolha certa e a escolha equivocada, né? Sempre vai ser assim. Nós vamos dar aqui, no início, um fato verdadeiro, que é uma escolha correta. E no final nós vamos também dar um fato verdadeiro que não foi uma escolha correta. Então nós gostaríamos de iniciar contando essa pequena história que um dia um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar os seus estudos, ele viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos. E naquele momento, a fome o maltratava. E ele decidiu, então, pedir comida na próxima casa que ele batesse para vender os seus produtos para bancar os seus estudos. Porém, quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta, seus nervos o traíram. Em vez de comida, ele só teve coragem de pedir um copo d'água. E a jovem descobriu nele um rapaz faminto. Em vez de água, deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar, depois, muito receoso, perguntou à jovem: "Quanto custa?" E ela respondeu a ele, dizendo: "Não me deve nada, porque minha mãe sempre me ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa." E ele disse então: "Pois eu te agradeço de todo o teu coração." Essa é a pequena história que depois, mais à frente, nós veremos o que aconteceu quando a vida obrigou a este jovem a pensar. Mas o que nós devemos fazer em relação às nossas próprias vidas? Geralmente, e não é algo assim bastante comum as criaturas humanas fazerem, mas quando fazem uma autoavaliação, diríamos nós, né, os contadores, a auditoria íntima, né, fazendo uma análise do que nós trazemos na nossa intimidade, geralmente as criaturas humanas fazem isso em alguns momentos da vida. Principalmente naquele período em que se encerra um ano e inicia outro ano. Geralmente ali por conta do Natal, do aniversário em que a humanidade se comemora o aniversário de Jesus, e já na próxima semana inicia no calendário humano mais um ano, é que comumente algumas pessoas, não todas, fazem uma análise, fazem uma reflexão a respeito da sua vida.
Mas o que a maioria das pessoas refletem? A respeito do quê? Refletem geralmente em questões puramente de ordem material. Refletem a respeito do quanto de dinheiro ele ganhou, do quanto de dinheiro ele vai ganhar no próximo ano que se inicia. Ele vai refletir a respeito das conquistas materiais que ele realizou e já planejando para outras tantas conquistas de ordem material para o próximo ano, para o próximo período da sua vida. Vai refletir a respeito das viagens que ele realizou e as viagens que ele vai realizar. Geralmente, avaliamos somente essas questões materiais. E nem sempre avaliamos aquilo que deveria ser a nossa principal avaliação. Não que nós não devamos avaliar as questões de ordem material, mas, primeiramente, colocamos ela talvez no único lugar de avaliação, uma única coisa, e se coloca algo mais importante para o indivíduo, apenas algo muito distante da sua reflexão. Nem sempre avaliamos quem nós nos tornamos no período que se encerra e quem nós devemos nos tornar no período que se inicia, mas apenas ficamos naquilo que nós acumulamos. Mas o Espiritismo, nós vamos observar que a todo instante, e não é por acaso que Allan Kardec colocaria lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando ele vai estabelecer as leis morais, ele coloca todas as leis morais, primeiramente, na sua terceira parte, e depois, o que Allan Kardec faz? Ele coloca, no final desse capítulo das leis morais, ele coloca o quê? O capítulo da perfeição moral. Por quê? Porque todas as leis elas vão levar àquele comportamento que deveria ser o nosso comportamento, que seria perfeição moral. E nesse capítulo da perfeição moral, ele coloca, logo lá no início da perfeição moral, particularmente na questão de número 919, bastante falada, né, no meio espírita, mas deveria ser muito mais refletida diante de nós, os espíritas, e de todos aqueles que, porventura, venham ter o contato com essa obra magistral que é o Livro dos Espíritos, que é a questão do autoconhecimento. Allan Kardec coloca, então, essa pergunta importantíssima, e ele vai, né, além de colocar a pergunta, é um espírito que foi escolhido de forma especial para respondê-la, que é o Espírito Santo Agostinho. Ele que vem responder a essa questão de Allan Kardec. Qual é a pergunta? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Allan Kardec foi muito sábio na pergunta, né? Um meio prático de que nós pudéssemos nos tornar pessoas melhores nesta vida, mas não um meio prático comum, o meio prático mais eficaz. Porque nós podemos ter vários meios práticos para se atingir esse objetivo, mas Kardec não queria somente um meio prático, mas aquele que pudesse ficar como exemplo para nós de sendo o meio mais eficaz. E qual foi a resposta de Santo Agostinho? Uma resposta bastante curta. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando nós falamos aí no início a respeito da nossa auditoria íntima, nada mais é do que o conhecimento de nós mesmos. E a resposta é só essa, né? Mas Allan Kardec, ele queria que ficasse gravado para nós, porque se nós ficássemos só na 919,
talvez muitas pessoas não teriam assim a capacidade reflexiva de adentrar a profundidade do que é o conhece-te a ti mesmo. Kardec vai então perguntar na questão de número A, não vamos ler ela aqui inteira, porque ela é bastante extensa, nós só vamos pegar o princípio, o início da resposta, da pergunta e, consequentemente, da resposta que Santo Agostinho nos oferece. E aí Kardec pergunta, então, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em que, em cada um, conhecer-se a si mesmo. Então ele conhece a máxima. Kardec era um grande filósofo, conhecia os filósofos, né? Então ele pergunta, que conhece a máxima, qual a dificuldade que nós temos em nos conhecer, como? Qual o meio, então, de consegui-lo? Então ele vai direto à questão, como fazer isso? E o Espírito Santo Agostinho ele vai dar o exemplo dele próprio, né? Por isso que ele foi escolhido para responder essa questão. E ele responde, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Então, o que Santo Agostinho vai dizer? Que vai dar um meio prático para que todos nós pudéssemos realizar. Não é algo distante da nossa prática, algo que seja uma questão filosófica profunda, não. Fazei o que eu fazia enquanto estava na terra, enquanto estava vivo. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava com algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E ele vai depois dando mais orientações nesse sentido. Mas o que nós estamos observando na resposta? É uma resposta bastante simples de ser praticada por todos nós. Não é difícil, né? O que precisa é nós nos tornarmos indivíduos que fazemos essa avaliação. Porque o objetivo maior nosso é o quê? A nossa evolução espiritual. Se é o maior objetivo para o qual aqui nós nos encontramos na Terra, se esse é o maior objetivo, então nós devemos nos dedicar a isso. Que nós pudéssemos analisar o nosso comportamento do nosso dia a dia. Que nós pudéssemos refletir a respeito disso. Portanto, na medida em que nós nos preocupamos com o nosso aperfeiçoamento moral, nós precisamos modificar as nossas avaliações. Deixar de fazer avaliações em momentos, em ano, por exemplo, ou mais períodos, e fazê-la essa avaliação de maneira corriqueira no nosso dia a dia, todos os dias. Criar esse hábito. Eu tenho certeza aqui que todo mundo tem o hábito de olhar as mensagens do WhatsApp não só uma vez por dia, mas muitas vezes no dia, inclusive antes de dormir. Eu estou falando alguma mentira aqui ou é a verdade aí? Por que não criarmos um hábito, pelo menos ao deitar, ou outro que seja mais condizente, um hábito ao amanhecer do dia, que gosta, né, de acordo com cada particularidade dos indivíduos, que a gente cria esse hábito. Deixar de lado um pouquinho de ficar olhando no celular e fazermos um olhar mais para nós mesmos, para a nossa intimidade. E modificar a nossa avaliação. Não que não devamos avaliar as nossas questões materiais, não é dizer que devemos desprezar aquilo que é, mas nós devemos avaliar a nossa vida moral, né? Por quê? Porque o dinheiro, o sucesso, a viagem, o status e tudo que é de ordem material, nós vamos encontrar uma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que fala de Deus e Mamon, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E é um texto muito interessante, nós tiramos aqui apenas um pedaço também dele, quem quiser ler na íntegra, né?
É intitulado o texto, é uma mensagem, né, do Espírito Pascal, né, que foi um grande filósofo também, século XVI, e ele vai escrever essa mensagem, Kardec publica no Evangelho segundo o Espiritismo. O título da mensagem é A Verdadeira Propriedade. O que é seu de fato, o que é de cada um de nós de fato. Ele vai escrever essa mensagem. E ele inicia dizendo: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O que você vai levar para o mundo espiritual é o que é a verdadeira propriedade. E aí a gente começa a refletir, né? Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. E aí ó, a frase que o filósofo Pascal, agora espírito, fala: forçado, olha só, forçado, porém é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Realmente somos forçados, né? Graças a Deus, né? Porque se tivesse como levar para o mundo espiritual, seria uma loucura lá, né? Deus é muito mais inteligente que nós. Por mais que as criaturas humanas queiram, né? E aí de vez em quando nós vemos até reportagens bastante excêntricas nesse sentido, né? De pessoas que enterram. Já vimos reportagem nos Estados Unidos de pessoas se enterrar com um carro, que ele amava, e etc, etc. Mas não leva a nada, né? Tudo fica aqui. Inclusive o nosso corpo físico, que tem muitas criaturas humanas que adoram, passaram, conforme diz Joana de Anges, em uma mensagem belíssima, né? Que ela coloca a respeito da adoração a Deus, né? E ela fala que nós temos muitos deuses sendo adorados nos tempos atuais, conforme Moisés, lá no Velho Testamento, já houvera criticado a adoração a vários deuses. E nós adoramos um desses deuses, é o Deus da beleza, né? Que ela fala nessa mensagem belíssima, ela cita outros tantos deuses que nós adoramos. A gente fala que adora a Deus, mas na prática é bem diferente, né? Muitos adoram o dinheiro, adoram a beleza, adora tantas questões de ordem material. Mas continua o filósofo. Que é, então, o que ele possui? O que você possui de fato? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A sua verdadeira propriedade é aquilo que é da alma. E o que é a propriedade da alma? São 3 coisas apenas que você possui. Primeira, inteligência. Todos somos espíritos inteligentes, né? Criados por Deus, né? Nós temos inteligência, nós temos o quê? Os conhecimentos que nós aprendemos. Isso é nosso. Ninguém vai tirar de nós os conhecimentos. E o terceiro são as qualidades morais. Só isso você leva para o mundo espiritual. Nada mais. Então vejam quanto é que nós estamos nos dedicando, perdendo tempo da nossa vida, esse tempo valioso que é o processo reencarnatório, uma existência corporal, para ficarmos dando importância excessiva em tudo aquilo que não é nosso, em tudo aquilo que é uma ilusão. Chegando no mundo espiritual, muitos de nós, vamos chegar lá e vamos perceber que nós perdemos uma vida porque nós não nos dedicamos à conquista do que aquilo que é realmente necessário para nós. Por isso, Jesus nunca prometeu para nós riqueza. O que Jesus prometeu para nós? Vida em abundância. Olha que proposta belíssima do Cristo, né? Não prometeu riqueza, ele prometeu vida em abundância. E o que é vida em abundância? É tudo que é de caráter
interior da alma. Isso é ter vida em abundância. O maior exemplo é o próprio Cristo, né? Que não tinha nada do ponto de vista material, mas do ponto de vista de vida em abundância, foi o único espírito que teve essa completude da vida em abundância aqui na Terra, né? Ou seja, o único espírito puro ou perfeito. Mas a verdadeira posse que nós temos é essa, é o do bem que nós possuímos na nossa intimidade. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Ou vocês sigam as orientações de Allan Kardec, fazendo o autoconhecimento, não é a minha, né, porque nós só estamos aqui replicando o que o Livro dos Espíritos nos propõe, ou nós vamos ter um outro caminho para chegar ao mesmo fim. Porque se nós fizermos o autoconhecimento e trabalhando pela nossa melhoria e dando valor naquilo que verdadeiramente deve ser dado valor, nós vamos ficar mais isentos, não totalmente isentos, porque nós estamos numa condição de um planeta ainda imperfeito, de provas e expiações, ainda sujeito a essa realidade, mas nós vamos estar menos sujeito a que nós sejamos despertados por um despertador, né? Nós podemos ser despertados de outra forma, mas se nós não acordamos normalmente, nós temos um despertador para nos acordar. E qual é esse despertador que Deus oferece para acordar? Para nós acordarmos para a realidade espiritual. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai escrever: a dor é bênção. É a dor, né? A dor é uma ferramenta educativa para que nós saiamos dessa condição de letargia, de paralisia. Jesus usa muito essa frase, e já daremos o exemplo da paralisia, né? Jesus curou muitos paralíticos na sua época. Então a dor, ela serve como esse instrumento educativo para nós. E quando ela age nas nossas vidas? Basta a gente começar a refletir quando ela está agindo. Perdas, doenças, rupturas, fracassos, e nós poderíamos aqui enumerar tantas outras situações, são convites a uma revisão interior. O nosso amigo leu, o Valdir falou na prece, né, a respeito, né, de auxiliar os depressivos, né, que são hoje uma quantidade, uma gama imensa na sociedade, né? E por que será que nós nos adentramos a esse processo? Nós precisamos refletir, né? Por que será que a gente adoeceu de tal forma? E a gente vê casos seríssimos que, se não forem tratados medicamentosamente e também serem auxiliados do ponto de vista espiritual, na casa espírita, onde quer que seja, né? Numa religião que seja, nós podemos ver que esse caso ele pode se tornar tão grave que o mais grave de uma depressão é o suicídio para a pessoa. Ele vai tentar se livrar daquela dor interna que ele cultiva na sua intimidade. Então, a vida está nos convidando a mudar o nosso comportamento, que nós saiamos dessa condição, né? E no Espiritismo nós vemos que Allan Kardec e os Espíritos colocam que a dor é diferente de castigo. Não é castigo o sofrimento. A dor é um instrumento pedagógico da lei de causa e efeito. Então a dor, por isso que o Evangelho diz, a dor é bênção. Mas não é qualquer dor que é bênção, quando a gente vai ler o texto lá, né? Porque tem muita gente que sofre se queixando, se sofre reclamando. Essa dor não é bênção. Porque a dor, ela tem esse mecanismo de fazer com que nós percebamos qual caminho nós devemos tomar de fato e que nós estamos tomando um caminho equivocado. O que precisa é, de fato, que a gente possa refletir a respeito. Porque muitas pessoas que sofrem,
eles ficam na condição de vitimização. Por isso que nós aqui vamos citar um fato, né, que está lá no Evangelho, também narrado no Evangelho, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, né, pelo espírito Amélia Rodrigues, ela fazendo uma reflexão desse fato, que foi a cura do paralítico de Betsaida por Jesus. O que ela analisa naquele fato, que é conhecido de todos nós, né? Que era aquele paralítico que ia ao poço de Betsaida, que esse poço, segundo as tradições judaicas, uma vez por ano as águas eram remexidas pelos anjos, e aquele que primeiramente pulasse dentro da água seria curado. Essa era a história, né? E esse paralítico ele já estava indo ao poço durante 35 anos. Mas naquele dia, no 35º aniversário da sua ida, mais uma vez ele não consegue adentrar o poço. Mas Jesus esteve presente naquele dia. Era um dia de sábado também. Não vou falar aqui o porquê Jesus usava o sábado, que não é a nossa proposta da noite. Mas, para vocês ficarem sabendo, foi num dia de sábado que Jesus se aproxima daquele paralítico e cura ele. Mas a proposta que Amélia Rodrigues analisa nesse texto é: aquele paralítico ele tinha perdido a esperança de adentrar-se no poço e ser curado. Os primeiros anos, ele até ia com esperança. E ele foi perdendo a esperança e passou na condição de vítima, vitimizando a sua dor, o seu sofrimento. E Jesus, percebendo-lhe a intimidade, o que Jesus faz? Jesus vai e cura ele. Mas ele não curou somente, como a gente pensa, a paralisia física das pernas dele. Porque podemos estar aqui presente hoje e termos muitos paralíticos, mesmo andando. O que Jesus curou nele foi a paralisia moral. Foi essa condição de vitimização, de que ele perdeu a esperança, perdeu a alegria de viver, perdeu a conexão com Deus. Então Jesus não veio curar as pernas dele somente, curou-lhe as pernas, mas Jesus veio curar a paralisia moral dele, tirando ele dessa condição de que ele ficava se deixando levar pela vitimização, fazendo o que? Um alerta para nós dos tempos atuais. Porque quantos de nós somos saudáveis fisicamente falando, mas somos paralíticos da alma, precisando que Jesus venha ao nosso encontro e nos cure também, para que a gente saia dessa condição de vítima do sofrimento. Porque Jesus, ao curar, diz Amélia Rodrigues, que quando Jesus cura o paralítico, o que é o comportamento do paralítico e daquele que agora é curado por Jesus? Aquele que é paralítico, e no caso paralítico moral, ele fica dentro de uma zona de sofrimento, de desculpismos, de vitimização. Ele fica naquela zona chamada de conforto, se fazendo de vítima para a sociedade, para as pessoas que convivem com ele, né? Por que isso acontece? Porque quando é curado, e aqui Jesus tem esse intuito de curar a todos nós, se ainda continuamos na paralisia moral, o que Jesus propõe para esse indivíduo curado? A cura vai gerar agora para ele responsabilidade. Ele precisa agora se movimentar. Vai exigir dele mudanças internas, mudanças de comportamento. Vai exigir dele esforço próprio para o seu crescimento espiritual. Esse é o objetivo para que Jesus curou o paralítico. E esse é o objetivo que Jesus está tentando já desde muito tempo, né?
se nós pegarmos só da sua vinda na Terra, mais de 2000 anos tentando nos curar da mesma forma que curou o paralítico de Betsaida. O que a dor vem nos ensinar? O que ela faz a mim para que eu possa crescer? Onde eu posso despertar espiritualmente quando a dor surge em nossas vidas? A gente não para refletir muitas vezes. Isso é autoconhecimento. Porque a gente não vai se conhecer somente nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de dificuldades e de sofrimentos. Porque nós vamos precisar o quê? Ressignificar as nossas experiências, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Vamos agradecer aquilo que a dor nos ensinou. Vamos parar de ficar na condição de indivíduos que ficam se vitimizando e, consequentemente, a consequência maior é que a dor nos integra com a sabedoria, porque agora nós sabemos como nós podemos realizar diferente para sairmos dessa condição de sofrimento. Mas, como nós dissemos lá no início, nós gostaríamos de dar um exemplo aqui de uma condição. E sempre quando a gente fala numa condição daquilo que deu errado, aquele erro também ele é temporário. Nós não temos erros e consequências eternas no Espiritismo, né? Todo sofrimento, todo equívoco, ele tem reabilitação. E nós gostaríamos aqui de passar para vocês um fato, que aí todo mundo já vai saber que fato que é esse, que é um dos fatos mais intrigantes do Evangelho de Jesus, né? E nós fomos encontrar no livro Crônicas de Além-Túmulo, uma página psicografada por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, todos nós sabemos quem foi, né? Esse grande poeta, escritor, jornalista, né? Ele esteve na Academia Brasileira de Letras, e o interessante é que ele foi contemporâneo, há alguns anos antes ele foi contemporâneo de Chico Xavier. E o interessante é que quando aquele jovem lá de Pedro Leopoldo lança a primeira obra, né, que foi um choque para todo o Brasil, que foi o livro Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra psicografada pelo Chico, causou um frisson em todo o Brasil. Veja que não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, nem televisão naquela época acho que tinha, né? Mas naquele ano em que Chico lança Parnaso, chegou ao conhecimento na capital do Brasil, à época Rio de Janeiro, né? Capital do Brasil, chega na Academia Brasileira de Letras o livro Parnaso de Além-Túmulo. E lá, né, nós sabemos que na Academia Brasileira de Letras estão lá os chamados os imortais, né? Os pensadores mais ilustres do nosso país, né? E naquela época não era diferente. E Humberto de Campos fazia-se presente lá na academia, era um dos imortais na época. E foi falado, né, que Chico, qual que é, para a gente entender o contexto? Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro psicografado pelo Chico, foi vários poemas de vários poetas brasileiros e portugueses. Cada um com seu estilo, né? Eu não sou da área de letras, né? Talvez um professor de letras estuda, e a gente estudou alguma coisa no segundo grau lá, de as formações dos poemas, tem toda uma técnica diferente de cada forma que se constrói isso, tem toda uma técnica, né? Mas o que foi, então, destacado lá na Academia Brasileira de Letras? Que o Chico, inclusive um dos que falaram foi Humberto de Campos, né? Falando que o Chico Xavier houvera imitado. Olha que eles chegaram no checkmate, né? Um livro que veio mesmo para revolucionar. Ou o Chico Xavier tinha imitado os autores, os escritores que já tinham falecido, todos eles, é a primeira hipótese, ele imitou tudo, né?
ou não é a autoria dele, são dos espíritos. Olha lá, você tem que escolher entre um ou entre o outro, né? E aí o que aconteceu? Se o Chico fosse, e aí Humberto ainda fala isso, se o Chico Xavier, aquele jovem, né, bem na juventude mesmo do Chico, ele conseguisse imitar todos esses poetas, a gente não deveria dar só uma cadeira, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras para eles. Então era um cheque, né? Então vamos ter que dar para ele, porque ele conseguia copiar todos os estilos, que tecnicamente isso é impossível, né? Ou aceitar que os espíritos voltam para se comunicar. Mas não é nossa reflexão da noite. O que eu gostaria de mostrar, esse é o espírito que veio trazer essa mensagem. 3 anos após esse fato, Humberto de Campos Veras volta para o mundo espiritual. E aí vê a realidade da vida, né? Que ele era, de certa forma, até cético em relação à vida do espírito. Mas era um homem muito inteligente, muito culto, né? Não era uma pessoa de uma moral, né? Enfim, tinha uma moral até elevada, enfim. O que acontece? Volta para o mundo espiritual. A realidade está escancarada agora para ele. E depois de 3 anos, ele começa a se aproximar do Chico e passa a escrever várias obras admiráveis, né? E aí onde nós chegamos a essa, Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5, Judas Iscariotes. Página psicografada no dia 19 de abril de 1935. Olha o título, Judas Iscariotes. Nós vamos pegar agora um exemplo de alguém que momentaneamente deu errado. Se a gente ficasse na unicidade das existências, no castigo, nas penas eternas, Judas não teria remissão, né? Mas nós sabemos que não é assim, que Deus é muito mais misericordioso e bom e muito mais inteligente que a humanidade. E eu gostaria de ler alguns trechos dessa mensagem que Humberto de Campos escreve para mostrar algo que não deu certo, como nós sabemos na história. Mas nós só sabemos na história até o momento do suicídio, né? Nós não sabemos o que aconteceu com Judas depois. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão, que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisesse esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Abrindo um parênteses aqui, eu não sei se todos aqui que estão hoje já são espíritas, já conhecem. Aqui é Humberto de Campos, espírito, tá? Não é página espiritual. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica, irradiava-se uma simpatia cativante. Alguém me murmurou aos ouvidos: sabem quem é este? Este é Judas. Judas? Disse Humberto de Campos. Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou se prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aí agora é Humberto de Campos
refletindo a respeito. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, ou a evolução de Judas, existia um abismo. Então, Humberto de Campos identificou, 1935, a sua inferioridade moral e a superioridade moral de Judas. Poderíamos perguntar, mas Judas matou Jesus, né? Indiretamente, né? Traiu e foi assassinado. Como que pode evoluído dessa forma, né? Mas o meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu atrevesse procurando ouvi-lo. O Senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica, como Jeremias nas Lamentações. Contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. E aí Humberto pergunta a ele, é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinha ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhando em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas duas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas de Jesus. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina que me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de redimir aos meus olhos. E aí Humberto pergunta a ele, e chegou-se a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Abrindo parênteses na resposta de Judas. Quando Allan Kardec propõe no livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, no seu Código Penal da Vida Futura, nós precisamos de 3 etapas para que nós possamos estar quites com a nossa falta. Arrependimento, primeiro passo. Expiação, segundo passo. E arrependimento, expiação e reparação do mal, terceiro passo. Foi isso que se deu com Judas. Voltamos aqui. O remorso foi apenas uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatórios
da minha falta, expiação pelo mal praticado. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Foi ali em que, desse dia em diante, em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitavam, com resignação e piedade, pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Reparou o mal no século XV, na figura de Joana d'Arc, né? Ele vai reencarnar naquela última existência expiatória e, consequentemente, reparadora, ele está quites com a consciência divina, com a sua própria consciência, como ele mesmo diz. Mostrando para nós esse fato que nós todos podemos nos reabilitar, mas, mesmo sabendo que nós podemos nos reabilitar, qual é o nosso raciocínio mais inteligente? É não errar. Não é isso? Porque se a gente errar, a gente vai ter que arrepender, expiar para reparar. Não é melhor já acertar de vez? É mais inteligente, pelo menos eu penso que é mais inteligente, né? Porque o sofrimento, nós vamos ver que não é brincadeira, quando o seu espírito ele é devedor perante a sua própria consciência. Quando Howard Kelly saiu daquela casa, não só sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Antes ele estava resignado a se render e deixar tudo. Agora estava disposto a prosseguir na luta até a conquista do que idealizara para a sua vida. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos quanto ao correto diagnóstico e, consequentemente, tratamento. Finalmente a enviaram para uma cidade grande, onde chamaram um especialista para analisar sua rara enfermidade. O especialista não era outro senão o doutor, agora doutor, Howard Kelly. Quando lhe apresentaram a ficha da enferma e ele soube o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos. Imediatamente, vestido como a sua bata de doutor, foi ver a paciente. Reconheceu imediatamente aquela mulher. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar especial atenção para aquela paciente. Depois de uma demorada luta entre a vida e a morte da doente, ele ganhou a batalha. Quando ela se preparava para ter alta, o doutor Kelly pediu à administração do hospital que lhe deixasse ver a fatura total dos gastos, a fim de que pudesse aprovar. Ele a conferiu item por item. Depois escreveu alguma coisa e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abrir a fatura, porque sabia ela que levaria o resto da vida para pagar todos os gastos. No entanto, quando se decidiu abrir o envelope, algo lhe chamou a atenção. Em letras caprichadas, mais firmes, havia uma anotação. Pago totalmente faz muitos anos com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. E lágrimas de intensa alegria correram dos olhos daquela mulher, que se lembrou de orar nos seguintes termos: graças a Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e no coração deste homem. Mostrando para nós o quê? Que a vida pode ter outras oportunidades diante do sofrimento. Ele escolheu outro caminho. Judas escolheu um caminho no erro, suicídio, né? Ele escolheu um caminho na dificuldade, na dor, ao invés de reclamar,
pelo contato com uma pessoa que lhe mostrou o bem, faz bem, mudou a sua vida. Para nos mostrar que também é possível nós realizarmos tudo isso que a mensagem, as reflexões nos oferece. E gostaríamos de encerrar a nossa exposição da noite com um pequeno trecho de uma mensagem psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 7, agora 7 de junho, no último domingo, Vitória da Conquista, pegando só a parte final do Espírito Marta, quando ela nos diz assim: quanta falta faz Jesus no coração sofrido de uma sociedade que se julga abandonada, qual o barco à matroca. Filho da grande luz, herdeiro das estrelas e das galáxias, desacelera a tua corrida pelo muito ter e retira-te a um lugar à parte. Cultiva teu jardim íntimo e abre sulcos novos em tua gleba de esperança. Nessas covas novas, deita, confiante, sementes de bondade e justiça, fé renovada e otimismo, aguardando que o orvalho divino aqueça o chão e faça surgir um trigal maduro na tua estrada. Logo após, vem cear com Jesus, o pão de Deus, saciando tua sede de infinito e acalmando todas as inquietações e medos, secando lágrimas e abrindo um sorriso ao vento. Vem! Esse convite já tem 2000 anos. Jesus te espera.